Bomba! Eduardo Bolsonaro acaba de fazer uma revelação que pode mudar tudo para 2026. Segundo ele, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro será revogada e o ex-presidente voltará às urnas para disputar as próximas eleições. Isso significa que o jogo virou? O sistema está prestes a perder o controle? E mais, Eduardo deixou claro que, se depender dele, Bolsonaro decide o futuro da direita no Brasil. Essa notícia caiu como uma bomba no meio político e pode bagunçar totalmente o tabuleiro eleitoral. Será que o governo Lula estará preparado para essa reviravolta? Fique comigo até o final, porque essa revelação pode mudar tudo para 2026. Para entender o impacto dessa declaração, precisamos voltar um pouco. Nos últimos meses, a perseguição contra Jair Bolsonaro tem sido brutal. Com processos em andamento e uma inelegibilidade imposta pelo sistema, muitos acreditaram que Bolsonaro estava fora do jogo. Mas Eduardo Bolsonaro foi direto. Ele acredita que essa decisão será revertida e que Bolsonaro disputará as eleições de 2026. E não é só isso. Eduardo também deixou claro que segue fielmente a liderança de Bolsonaro e que, se o ex-presidente mandar, ele apoia qualquer candidato sem hesitação. Ou seja, uma base bolsonarista segue firme e unida, esperando o momento certo para contra-atacar. E aí vem a pergunta: será que o sistema estará preparado para o retorno de Bolsonaro? Agora vamos ver o trecho da entrevista que explodiu nas redes. Numa situação constitucional normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2026. Não sendo candidato, qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Obrigado pela pergunta, Navarro. Muitas pessoas me perguntam isso e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu pretendo, eu sou um servidor público, eu sou escravo da vontade popular, da vontade daquele segmento que eu represento, agora dos pouco mais de 700 mil votos que eu recebi. O que eles falarem para eu fazer, eu faço. Agora, com relação à presidência, se o Bolsonaro mandar, eu voto em qualquer pessoa. Eu nem me preocupo com isso, porque de maneira bem tranquila, o que ele mandar fazer, eu farei. Porque uma característica que eu prezo muito, Navarra, é pela humildade. E eu sou humilde o suficiente para entender que, mesmo tendo 5 anos de Polícia Federal, sendo formado pela FRJ, advogado, tendo servido na fronteira, na Polícia Federal, agora estou no meu 3º mandato de deputado federal, eu tive o privilégio de ver de perto como é que funciona uma cadeira de presidente da República durante 4 anos. E isso daí não é uma pessoa que tem a ambição de sentar naquela cadeira maluca da cabeça. Se você olhar o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu, de 2017, 2018 para agora, é algo colossal. Então, eu sei que aquela experiência que ele adquiriu, mesmo que eu tenha visto bem de perto, isso não se transfere somente através da troca do intercâmbio de experiências. Então, assim como o Trump falou que está muito mais preparado agora do que estava no primeiro mandato, o Bolsonaro fala a mesma coisa. Se você pegar a última entrevista do Trump para o Tucker Carlson, logo antes de 5 de novembro, que foi a eleição americana, você vai ver o Trump falando o seguinte, que quando ele tinha 73 anos de idade, ele não estava preparado para ser presidente. Que agora que ele tem 77, ele está muito mais maduro para exercer essa função. O Bolsonaro na mesma medida, da mesma maneira. Então, eu prefiro seguir, o líder Jair Bolsonaro e não tenho a pretensão de dizer a ele, aconselhar a ele quem possa sucedê-lo nessa cadeira presidencial. O que o líder disser, a gente vai seguir. Claro, isso aí. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, Ana? Deputado, vou repetir a pergunta que eu lhe fiz ontem, porque o nosso chat aqui também já está falando sobre a sua possível posição no Senado, correr para uma cadeira no Senado, até porque o brasileiro já entendeu que o Senado, como a única casa revisora, a única ferramenta de freios e contrapesos para um Supremo Tribunal Federal ativista e político, é preciso um Senado forte, com senadores independentes que são comprometidos com a nossa Constituição. O senhor considera essa corrida para o Senado?
Com certeza, Ana Paula, né, o presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, foi o primeiro a falar isso, depois foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa pretensão, sim, né? Eu acho que é chegado o momento para a gente ir para o Senado. O voto ele tem um pouco mais de valor, porque são 81 senadores, né? Ao contrário da Câmara, que são 513, e consciente também dessa missão. Eu, inclusive, nunca escondi de ninguém que, se dependesse do meu voto, eu votaria pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por uma questão de justiça, né? Eu lamento que hoje em dia a gente não tenha, né, nos freios e contrapesos que você bem citou, a oportunidade de fazê-lo. Mas, Deus quiser, em 2026 a gente consegue. Eu até peço à população para que entenda que a democracia é dessa maneira mesmo. Não é da velocidade que eu quero, não é da velocidade que você ou a Ana Paula Henkel querem, né? É mais moroso, é mais demorado, mas se a gente pensar pelo outro lado, que bom que é assim. Porque senão, imagina só, quando Lula foi presidente lá nos seus primeiros e segundo mandatos, quando o PT era o maior partido do Congresso Nacional, eles poderiam ter feito muita maldade. Então, a passos lentos, a gente também vai conseguindo consertar a nossa república. É uma situação totalmente anormal, cada dia conta para aquelas pessoas que estão presas, mas é dessa maneira, né? Eu estou sendo honesto com vocês. Por mim, eu teria mudado ontem tudo isso, mas eu acho que em 2026 a gente vai ter uma boa oportunidade para votar bem, não só para presidente, mas também para senadores. Deus quiser, em uma eleição limpa, com uma nova configuração do TSE, onde o presidente não será mais Alexandre de Moraes, como foi em 2022, mas será o Cássio Nunes, com o vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF, que vai participar do TSE, né, dos 7 ministros que compõem o TSE, será o Dias Toffoli, que eu não identifico como sendo uma pessoa ideológica. Você pode discordar dele, eu também discordo em várias oportunidades, é da democracia, mas ele não é uma pessoa comprometida com a esquerda. Isso eu posso dizer. Então vai ser uma composição muito mais balanceada, e eu espero que o TSE traga novidades para a gente ter eleições limpas, transparentes e justas. O que não pode entender, finalizando, né, como saudável, é fazer o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, né, de entrar no Congresso Nacional, conversar com 11 presidentes de partido a portas fechadas, e depois dessa reunião todos eles saírem dela sendo contrários ao voto impresso. Lembrando, né, que é o STF que julga os deputados e senadores. É oficial. Bolsonaro pode voltar em 2026. Primeiro ponto. O sistema tentou de tudo para tirar Bolsonaro do jogo, mas agora existe um movimento para reverter essa inelegibilidade. Isso pode significar um verdadeiro pesadelo para a esquerda. Segundo ponto. Eduardo Bolsonaro mostrou que uma base conservadora continua leal a Bolsonaro. Ou seja, o ex-presidente ainda tem controle total sobre a direita e pode decidir o nome que vai liderar a oposição em 2026. Terceiro ponto. O próprio Eduardo já está sendo preparado para voos maiores. Ele pode concorrer ao Senado e, no futuro, até disputar a presidência. Mas, por enquanto, ele deixou claro, se Bolsonaro puder ser candidato, ele será. Isso significa que a guerra política está longe de acabar. Lula e o STF já sentiram que Bolsonaro não caiu no esquecimento e que a direita segue forte e organizada. A reviravolta pode ser muito mais próxima do que eles imaginam. Agora, eu te pergunto, você acredita que Bolsonaro conseguirá reverter a inelegibilidade? Se ele for impedido, quem deve liderar a direita em 2026? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é fundamental. Se você chegou até aqui, é porque essa notícia te pegou de surpresa. Então, não saia sem deixar seu like para fortalecer esse vídeo. Se inscreva no canal BR Jogo Político e ative o sininho porque aqui a gente fala a verdade sobre os bastidores da política. Nada de narrativas da mídia tradicional. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.